Murilo, Oficialmente, boa noite, Murilo chegando, pessoal que já está aqui, com câmeras abertas ou fechadas, quem puder vai compartilhando como dá. Então, como no lugar de presidente da Federação Brasileira de Psicodrama, a gente dá as boas-vindas, lembrando, Luísa vai falar mais, mas lembrando a importância deste trabalho, né? A gente acabou de sair de um encontro de professores, onde a gente recebeu a atual editora da revista, conversamos muito sobre as publicações, o jeitão da revista, e esse é um espaço que a revista é mais aberta mesmo, né? E é muito legal pensar que a gente pode conversar com os autores, né? Eu lembro em 2010 que tinha um grupo de alunos do Sul que veio para Águas de Lindóia, e eles falavam: eu adoro, porque eu converso com os meus autores. As outras abordagens não conversam. Eu provoco os meus amigos. Você conversa com seus autores? Não, aqui no Psicodrama a gente conversa com os nossos autores, né? Isso é muito legal, é uma relação muito bacana, né? Então, passo a palavra para a diretora de publicações, Luísa de Oliveira, agradeço a presença também como diretoria da Delsa de comunicação e da Geórgia como suplente, né? E Luísa vai dar sequência. Bom, boa noite. boa noite. A revista, assim, a história é uma criação de uma ideia idealizada por Leila e Heloísa. A revista Viva é uma experiência muito interessante. Aí, este ano, Leila, vou te poupar um pouquinho. Este ano, a gente construiu a proposta de revezamento de diretores, então, cada mês da roda é um diretor diferente, então tem sido uma experiência muito rica, né? Também de ver estilos e formas de dirigir o encontro diferente. Acho que esse encontro de hoje, pela confluência do universo, casa com muitas das coisas que estávamos discutindo hoje à tarde, no encontro de professor supervisor. Então, essa roda, os textos, sei lá, de alguma forma dialogam com o que foi falado hoje no encontro. E eu acho que isso eu fico sempre muito encantada com essas coisas que são as coincidências dessa natureza. Mas, assim, agradeço a presença e vamos, Leila, dar uma palavrinha. E hoje a nossa diretora é Marta Chenick, e aí, Leila, apresenta os artigos. Coincidências não existem. Estamos aqui para vivê-las, porque psicodrama é ação, né, Alcione? Então, né, Marta? E, além disso, a gente tem 2 excelentes artigos. Aliás, André, os artigos estão muito bons, né? Está incrível, vocês estão melhorando. E a gente não falou lá, mas falando aqui, está aumentando o número de artigos bons depois que a Revista Viva começou a mostrar que é possível. Porque aqui a gente traz os bastidores, coisa que não aparece nas publicações das revistas, né? E com isso dá um ânimo, né, Vanessa? Você lembra que lindo foi o nosso trabalho lá dos panos, quer dizer, você vai vivenciando aqui aquilo que você produz e vai podendo aprender junto. É muito legal. E com essa história do diretor, a diretora não ser sempre eu, né? 2 anos, gente. Se fui eu, já tinha aprendido muito e vinha solicitando isso, e depois, por coincidência, não existe, por diferentes questões que não vêm ao caso. Agora nós estamos aprendendo com diferentes diretores.
Cada um é um. Então, olha que aula de direção a gente tem aqui. E vamos ver hoje a Marta, né? A Marta dirigindo. Já estou ficando nervosa. Apresentando os bastidores. Não, assim, não tem muita expectativa, né? Cada um é um na sua singularidade. E se a gente vai dentro do nosso limite, fica mais fácil, só tem que ser eu aqui, né? Apresentar o trabalho, só tenho que ser eu, autora. Direção, eu só tenho que ser eu. Marta, Alcione, Andréia. Então, vamos lá, Marta. Se apresente, querida. É um prazer Marta. ter você aqui conosco. Do sul Saudade de ver a do Marta país. dirigindo. Também é um prazer para mim estar aqui com vocês. Depois que a Leila falou agora, eu fiquei pensando, ai meu Deus, mas enfim, vamos lá. Eu acho que eu devo me apresentar, é isso? Então, eu sou Marta Echenique, de Porto Alegre, tenho uma longa trajetória no psicodrama. Eu, às vezes, fico surpresa quando eu me dou conta que eu participei das reuniões prévias para criar a FEBRAP. Então, vocês vejam que eu sou qualquer coisa tipo do tempo dos dinossauros. Não é nem das vacas sagradas, é os dinossauros. Então, porque de lá para cá eu venho acompanhando sempre e percebendo cada vez mais a solidez e a consistência do papel da FEBRAP na estruturação do psicodrama brasileiro e na divulgação e no ganho, assim, digamos, científico que nós estamos a cada dia aperfeiçoando mais. E acho, em grande parte, graças à revista, ao trabalho da Leila e de todo mundo que participa dos fóruns gestores, dos editores da revista, enfim, é um trabalho que estamos construindo no coletivo psicodramático e, para mim, pelo menos, é muito gratificante ver essa consistência, né? Cada vez maior e mais gratificante, assim, no sentido de estímulo para os que estão começando, enfim, para a gente ir criando essa cultura psicodramática, não só entre nós, psicodramatistas, mas nos abrindo também para a comunidade brasileira mais ampla, não é? Acadêmica e não acadêmica, entre os terapeutas, enfim. Isso é uma coisa que todos nós construímos juntos, né? Eu fiquei pensando assim, como trabalhar com gente tão... todos nós, naturalmente, lemos esse trabalho, né? Estamos aqui no sentido de enriquecer a troca. A Soraya está entrando. E imaginei que... Eu te pedi para admitir, mas pode deixar, agora eu admito, tá? Tá bom, melhor, tá. Então, eu achei que nós poderíamos, para nos aquecermos, conversarmos assim, cada um dizer uma frase que tenha chamado a atenção, uma ideia, um mote em cada um desses dois trabalhos, que são trabalhos maravilhosos, né? E que realmente conversam muito um com o outro, e que nós poderíamos nos aquecer assim, tipo um brainstorming rápido de pontos que chamaram a atenção. Temos aqui já autores, né? A Daniela está aqui, e esse outro trabalho, o segundo trabalho, é um trabalho com muitos participantes, mas temos aqui presentes. Vamos levantar a mão, quem é que faz parte do trabalho? Karen, só a Karen, né, Karen? A Michelle está doente, sim. né? Michelle está doente. Bom, mas de qualquer maneira está muito bem representada, Karen. Você e a Daniela vão ser as grandes interlocutoras da noite, não é?
Ô, Marta, às vezes com tanta atividade não dá tempo do pessoal ler ou só ver o resumo. Se vocês não souberem o artigo mais profundamente, não leram, pode trazer, né, o que passou dessa. Você Passou. acha? É, eu O acho. resumo, a leitura dinâmica, seja o que for. Mas é O que uma que o palavra título, o que que o título provoca tá. em mim? Eu faço uma frase, então. Realidade suplementar, epistemicídios históricos. Uau! Uau! Foi a mesma palavra que eu pensei, epistemicídios. Epistemicídio é uma palavra forte, né, Vanessa e Andréia? Uma palavra muito forte. Eu achei. Muito provocativa, Daniela. Me provocou também essa palavra. A mim, o que veio, assim, da leitura dos dois, foi exatamente isso. Provocações. provocação. Desassossego e provocações. Vamos falar tipo brainstorming mesmo, gente, senão a gente fica meio... Eu me ative mais ao da mais-valia, né? Mais-valia é a palavra, para mim. Que era sempre um trechinho que eu sempre usava, né? A realidade suplementar foi inspirada na mais-valia de Marx, né? E a mais-valia, para mim, é tudo, e a realidade suplementar é tudo para mim no psicodrama, né? Não para mim, eu acho que... Né? Mas a No psicodrama, né? realidade suplementar, o poder sobre nossa subjetividade, né, que a sociedade do controle e os sistemas aqui fazem. Esse foi o artigo que eu mais me dediquei a ler, né? O outro, só passei o olho. Então, o afeto artístico-político, né, são palavras que ficaram na minha cabeça. A escrita poética, que a gente estava falando agora há pouco, né? Cadê a poesia dentro da escrita científica? Acho que está aí, né? E a expropriação na cybercultura, né? Eu acho que tem isso, a expropriação da terra e do corpo. São coisas fortíssimas para mim, estão todas aí nesse artigo da realidade suplementar. A Renata, ela escreve, Marta, resgates possíveis, ontologias relacionais. E a Georgia escreve curiosidades múltiplas. E lembrei de mais uma, o imaginário, porque o imaginário ele é o nosso diferencial humano, né? Real todo animal tem, né? O que eu pensei foi por aí também, Alcione. Eu me apeguei à frase imaginário é preciso e também fiquei com uma coisa assim de a serviço de que está o nosso psicodrama, sabe? Em nome de quê? Boa. A serviço de quê? Sabe? É uma pergunta que às vezes a gente esquece. Aliás, a gente esquece bastante. Em geral, não se faz essa pergunta, né? E acho que a conversa que a gente teve agora no encontro estava indo por aí, no meu ponto de vista. De a gente se perguntar a serviço de quê, em nome de quê está o nosso psicodrama, né? E esse artigo ele usa um termo, ração do capital. Ração do capital é para se pensar, hein? Eu gostaria de falar, primeiro, da conserva, né? Eu estou cansada hoje, porque depois do belíssimo lançamento do livro da Leila ontem, com um coquetel finíssimo, eu encontrei 3 amigas do Psicodramas e estendemos a noite até as 2 da manhã. E mais cedo eu estive também no curso. E então, lamento, eu não li, mas, como participante aqui, desde o primeiro evento da Revista Viva, um dos motivos que eu venho é porque eu acho que aqui acende a minha vontade de ler os textos, né?
não só estimular do ponto de vista da escrita, como ocorre com muitos, mas de ler. E dessa forma, eu falei, eu não vou entrar. Aí, uns minutos antes, eu falei, mas eu vou entrar. Com a minha curiosidade do termo, olha que eu me considero, assim, entre as 10 mais de riqueza de vocabulário na língua portuguesa. E o epistemicídio não é do meu repertório. E ele quer se dizer o seguinte... Sérgio. Bom, por quê? Porque a minha frase seria: que porra é essa? Tá. Então eu vou lhe responder a porra que está aqui na palma da minha mão. Se refere à morte da construção do conhecimento. Uhum. Isso acontece quando uma cultura se sobrepõe à outra, criando formas de dominação política e ideológica. Assim, se desqualifica o conhecimento do outro. E não por acaso, no nosso movimento psicodramático, esse epistemicídio, ainda que de forma velada, também acontece. Falei. Ótimo. Eu também, Provocações. infelizmente, não li o artigo, mas eu estava aqui impactada com a palavra epistemicídio. Isso. E como ela termina com homicídio, eu estava na morte. E eu estava assim, meu Deus, não podemos deixar o psicodrama morrer. Que realidade é essa suplementar, né? O que é isso que assim, é a base do psicodrama, né? O psicodrama é uma realidade suplementar. Né? Eu estou até arrepiada agora e emocionada, assim, né? Porque que morte, né? Que morte precisa, que morte. Aí eu fiquei toda complicada aqui agora, estou muito. Até suei, depois de tanto frio. Estou realmente impactada. Mas acho que a boa notícia, posso só falar uma coisinha com relação a isso, Marta? Acho que a boa notícia. Você pode é que... falar tudo o que quiser e mais um pouco. Acho que a boa notícia, pelo menos para mim, é que nós estamos num tempo muito profícuo em que o epistemicídio, que já ocorreu e que colocou em xeque grande parte da filosofia, da teoria moreniana, nós temos condição de superação, porque já foi feita uma crítica, uma denúncia desse epistemicídio, que faz parte da tradição ocidental, da ciência positivista, e nós estamos num tempo de recuperar esses saberes. E com isso nós vamos recuperar um psicodrama vivo, um psicodrama sente-pensante, nós vamos recuperar muitas coisas do psicodrama, eu penso, nesse momento, que foi uma batalha até então dentro da ciência dura, da ciência positivista. Então, nós estamos num tempo muito bom de poder, acho que, viver o psicodrama com mais força e com mais inteireza dessa filosofia que, por tanto tempo, ficou sendo criticada, mal entendida, porque o sistema, né, filosófico que embasa grande parte da obra de Moreno não cabia na visão positivista, né? Então, acho que a boa notícia é que nós estamos superando esse epistemicídio. Isso que eu tive vontade Obrigada, Dani, que alívio. Eu acho que... Para mim é assim. Você me fez raciocinar agora no coração também. Reviver. Só para dar um pitaco nessa costura, né? Porque o nosso objetivo hoje, o nosso projeto dramático hoje é a gente costurar, né, o tecido entre esses dois trabalhos, né? E me chamaram a atenção duas expressões que foram usadas aí. A serviço de quê? Relacionando ao trabalho da realidade suplementar, né? E aí relaciono com o que a Daniela falou do epistemicídio, né? A serviço do quê? De que poder que esta ciência racional cartesiana
voltada para uma estrutura de poder, né? A serviço do quê? Aí eu acho que tem uma ponte entre esses dois trabalhos que são muito significativos. Eu concordo, Marta, assim, que tenha a serviço de quê, e pensando na morte também. A gente utiliza a expressão tempos mortíferos, porque a construção, a ideia do artigo partiu da pandemia, desse sentir sufocado, desse sentir, de nos sentirmos mortos e lidando com a mortandade, né? E como fazer reviver isso, como trazer vida, né? E ao mesmo tempo o artigo da realidade suplementar, a gente teve que se posicionar a favor da poesia, a favor da vida, porque ele também foi quase barrado, assim, entre a gente apostar e dizer assim, a gente acredita numa ciência com poesia, de uma ciência menos dura, de uma ciência livre, de formas diferentes de escrever e de se posicionar. E a gente resistiu para chegar até lá, sabe? Então, acho que vem resistência. Eu acho que também nos dois me traz resistência. Para mim também. Resistência enquanto resistência política mesmo, né? E eu fico pensando assim, gente, eu tenho assistido algumas palestras que não tem nada, parece que não tem nada a ver com aqui, né? Essa história, não sei se alguém está vendo, do neonaturalismo baseado na física quântica. E o que eles trazem, que na evolução do ser humano, o que existe realmente diferenciação com o animal, Alcione, é a nossa criatividade. E é a base do psicodrama, né? E o quanto que a nossa criatividade nos permite estar no neonatalismo como seres viventes, como seres autores da própria vida, e não como os que ficam, né? Que os que não se adaptam ao novo, e nós podemos, enquanto psicodramatista pela criatividade, morrem. Morrem mesmo, viu, Graça? De verdade. Concretamente. Então, eu acho que bom que você tem força, Karen, e o seu grupo de apoio aí. Esse artigo acho que a argumentação... desculpa, pode falar, Luciane. Pode falar, já falei muito, pode falar. Eu ia falar que eu acho que justamente a argumentação que passa pelos dois artigos é justamente a defesa de uma possibilidade de uma ciência que traz valores, vamos chamar de pós-modernos, ou que fazem a crítica da modernidade que levou a essa política de morte, né, que a Karen falou, e que nós talvez vivenciamos ela com muita clareza na pandemia. Mas, ao mesmo tempo que isso tudo se revelou, ao mesmo tempo, eu, pelo menos, estou aí no mundo acadêmico há muitos anos, eu nunca... E nessa resistência, e desde o começo, assim, numa luta para trazer a pesquisação, uma visão moreniana, que muitas vezes entrou em choque, como disse a Karen, com o meio científico, que muitas vezes traz o nosso modo de fazer psicodrama como algo menor dentro da psicologia. E ao longo do tempo, acho que eu passei a minha vida tentando decifrar esse enigma, a minha vida profissional, científica, e eu penso que essas outras coisas estão emergindo com muita força. Por exemplo, a possibilidade de falar em decolonialidade, esse termo epistemicídio, que faz a crítica desses saberes que foram apagados ao longo da nossa história, principalmente colonial, a partir do século XVI, né? Os saberes dos judeus sefarditas, que está em Moreno, Spinoza,
o saber dos indígenas, dos africanos escravizados, das mulheres consideradas bruxas. E outro dia eu assisti uma palestra da Sueli Ronick, que ela disse que justamente o que todos eles tinham em comum era uma utilização ativa do espírito. Ela usa esse termo. E que o nosso Ocidente faz uma utilização reativa do espírito, utilizando só um saber arquivo. Então, para explicar a realidade, a psicologia busca explicar a realidade. Ela vai lá num saber arquivo e diz assim, é isso. E que nessa outra perspectiva, e é isso que foi morto nesse tempo, é a possibilidade da gente experimentar, fazer conexão com o vivente, com tudo que é vivente, e a partir dessa conexão, a gente poder transfigurar o mundo, que é a ideia da criatividade. Então, a saúde, inclusive para os povos guaranis, é não dissociar palavra e alma, que significa utilizar a potência ativa do espírito, como pode ser chamado, que é o que a gente faz, que é se permitir ser afetado. É um saber que vem do afeto, que vem do corpo, e que não é um saber arquivo, que já está pronto e que explica a realidade, que é a nossa psicologia, ela é muito baseada nesse tipo de saber. Então, hoje, quando a gente vai resgatando e faz a crítica do colonialismo e resgata esse saber decolonial, com isso vem a força do psicodrama também, e a beleza da nossa ferramenta, que é um conhecimento que a gente produz a partir de corpos que se afetam mutuamente, e o conhecimento é produzido. E aí a gente vai superando as cisões do coletivo e do individual, do público e do privado. Isso foi por tanto tempo a nossa discussão, o sociopsíquico, a gente ficou nisso por conta de uma demanda de um positivismo, que quando a gente vai para o movimento decolonial, nada disso mais faz sentido. Não precisa dessas cisões todas. Pelo contrário, né? E aí, quando eu fui ler no artigo da Karen, são dois modos diferentes de propor esse caminho, né? E, assim, experimentações, porque é minoritário ainda esse caminho. A gente vai experimentando, como a Karen diz, abrindo espaço para fazer uma ciência que caiba poesia, que caiba afecção, que caiba corpo, né? Porque eu, pelo menos, quando eu comecei, eu vivi psicodrama primeiro, e eu amei o psicodrama. Quando eu ia para a teoria, eu me frustrava. Logo no meu comecinho da formação, na década de 90. E eu penso que essas reflexões todas dão uma encorpada, traz o psicodrama para um protagonismo tão sério na psicologia nos dias de hoje, mas ainda com muita demanda assim, de abrir caminhos. Todo dia eu tenho que responder a pergunta dos meus alunos, por exemplo, da universidade, mas para que fazer grupo? Eu faço terapia individual, para que o grupo? Na verdade, se a gente não for além da nossa visão de saúde e doença, a gente nem entende para que fazer grupo, é mais difícil, é mais complicado, é mais conflituoso, mas é a única forma da gente viver a saúde nesse nível, que, por exemplo, os guaranis propõem, de juntar palavra e alma, porque essa potência ativa do espírito, ela nunca se dá sozinha. É sempre num coletivo de afecção de corpos que habitam um ecossistema. Então, quando a gente vai aprender, esses conceitos foram chegando para mim, abrindo portas, janelas, mundos, e assim, me dando argumento, e até para eu mesma afirmar minha prática, falar, não, psicoterapia de grupo é muito importante nos dias de hoje, muito importante, e não é a mesma lógica da individual, e se você vai para fazer terapia de grupo com a lógica da individual, de tratar suas patologias e não entender esse coletivo e essa transformação de mundo que Moreno propõe, como os guaranis, no sentido de juntar palavra e alma, né, de criar novos mundos, de sair dessa fábrica de mundo colonial, monocultura, que é uma monocultura puramente reprodutiva, né? Então, é um tratamento muito para muito além do indivíduo, e aí aquilo que o Moreno foi chamar de megalomaníaco, não tinha nada de megalomaníaco, é um sonho lindo, que hoje é claro, nítido, necessário, até para a nossa sobrevivência no planeta, né? Da linguagem tupi-guarani para a inteligência artificial, né? Que é o que hoje está operando todas
essas mudanças necessárias, mas ao mesmo tempo que nos inibe, né? E que, de alguma forma, a guerreira e a Andréa Cláudia está trazendo metaverso, está batalhando. Quer dizer, como integrar tudo isso na nossa prática, né, Daniela? E você começou da prática mesmo, né, querida? Sua mãe é uma heroína, ela está aí, né, de cama fechada, mas Também tá aí. eu gosto Eu muito comecei dela, vivendo psicodrama. entendeu? Vivendo, né, meu amor? É. A Aline Só que era levantou a isso, por mão, muito Aline. tempo que eu vivia, não desencaixava com a teoria que eu aprendi, e E desencaixava. agora conseguiu, né? Nesse artigo está muito bom. Está começando a encaixar, né? Mais fortemente, eu digo. Mesmo espontaneidade, criatividade, para mim não satisfazia falar que era uma resposta nova a uma questão antiga. E nessa questão, quando a gente aproxima da decolonialidade, que faz todo sentido, porque se a gente for ver a ancestralidade moreniana é sefardita, o Fonseca, no último livro dele, traz a proximidade do Spinoza com o Moreno, né? Então tem muita... Realmente, a filosofia que embasa o psicodrama dentro dessa visão, e tem professores da Universidade da Califórnia que estão falando que realmente essa visão sofreu epistemicídio. Por isso que, lá quando eu comecei a fazer formação, o livro As Palavras do Pai, por exemplo, ele era escondido. Não vamos olhar para esse livro, não, esse livro é vergonhoso aqui, dentro da ciência positivista, né? E hoje a gente pode voltar lá como um germe, né? Como dizia Walter Benjamin, voltar para o passado, para resgatar os germes daquilo que a vida queria que germinasse, que foi interrompido por meio desses epistemicídios. Então, acho que poder voltar lá, nessa visão de homem, de Moreno, tão difícil de entender, para entender de novo o que é espontaneidade e criatividade, não é um atributo pessoal, né? Aí os estudantes falam, mas como assim não é um atributo pessoal? Na visão positivista, tudo é atributo pessoal, né? Então, como entender esses conceitos nessa outra lógica, que é muito mais potente, porque aí a gente se aproxima dessa visão de que ética, a ética é transfiguração da realidade, né? A essência da vida é potência de transformação e transfiguração, que a essência é a criatividade. Aí eu Mas acho que a gente... Marta, o que a gente faz com tudo isso, Marta? A gente está... Eu estou agora querendo ouvir a Aline, que levantou a mão. E a Sete Oi, também. A é Karen rapidinho. também. Ouvindo Daniela falando, eu fico assim, na minha... E até a pergunta de Leila agora, e aí, o que é que faz com tudo isso? Eu li os 2 artigos, li os 2 rápido, rapidinho. Confesso que li assim, um no intervalo de tarde e outro agora antes de começar. Então foi uma leitura rápida, mas assim, a impressão que eu tive é de que essa perspectiva da decolonialidade, ela nutre e atualiza o psicodrama. Não me parece que seja uma... Não sei, a sensação que eu tenho não é que assim, agora eu vejo o psicodrama com outros olhos, não é isso, é que é uma transversalização de conhecimento. Então, uma perspectiva decolonial, ela nutre e alimenta o psicodrama e talvez até abre caminhos que, de repente, Moreno não teve tempo de abrir, não sei. E uma outra coisa assim que me chama a atenção, eu fiquei um tempo dando aula na graduação, e quando a gente fala, eu tinha uma disciplina que era das bases filosóficas de algumas abordagens, e fiquei com fenomenologia durante um tempo. E quando a gente ia discutir superação da dicotomia indivíduo-sociedade, meio, enfim, e aí a gente fazia aquele contraponto, né? Penso, logo existo, lá do Descartes, e aí depois, recentemente eu comecei a acompanhar as aulas e as produções de uma doutora em filosofia chamada Catiúcia Ribeiro. Não sei se vocês já ouviram falar nela. Não ouviram, procurem, recomendo. Então, Catiúcia Ribeiro está fazendo uma série de cursos de filosofia africana, enfim, uma super professora, assim. E aí ela, numa aula dela, ela falou assim,
ela nem usou a palavra contraponto, foi assim, a gente não está aqui se opondo a uma perspectiva cartesiana e polarizante de mundo e de ser humano, porque a nossa referência não é essa, esse não é o centro do meu estudo, não é esse. Não posso nem dizer que eu estou me opondo, porque para a gente se opor, isso teria que ser a minha referência, e eu tô partindo de outro lugar. E aí ela usou a expressão, usou a frase, sentimos, logo coexistimos. Ela usou essa frase, assim, e que eu acho que dialoga muito com o que a gente experimenta, por exemplo, nos grupos, essa frase que ela trouxe, enfim, é porque é muita conversa, assim, mas só para assim, dizer que a minha sensação, diante do que eu estou ouvindo, diante do que eu li, é de que esses artigos nutrem o psicodrama, entendeu? É exatamente o que, na minha perspectiva, não deixa o psicodrama morrer, porque tem coisas que estão acontecendo aí que eu não considero psicodrama, assim, não acho que é psicodrama, entendeu? E a cultização do psicodrama, assim, sei lá, como dizer, não tem outro jeito de dizer isso, entende? Não me parece que combina com uma perspectiva de espontaneidade desse ponto de vista coletivo, que eu acho que não tem outro, assim, né? É isso. Eu acho que A é isso Séries levantou mesmo, a mão. eu acho que só nutre, assim, só respondendo essa questão sua, eu não vejo como um problema, eu só vejo como uma nutrição e uma força política e ética que resgata a essência do psicodrama, mas não como algo novo, diferente, ou outra coisa, né? E, na verdade, assim, o que fazer com tudo isso, na verdade, eu penso assim, talvez pela minha história dentro da universidade, escutando assim, psicodrama não é ciência, por que você escolheu psicodrama? Não, assim, eu fui ouvindo isso ao longo da minha história, né? Então, eu acredito que hoje toda essa argumentação, acho que talvez tenha sido pela minha própria história, para eu poder dizer com boca cheia, escolho o psicodrama 1000 vezes, mais do que nunca, porque ele vai muito além disso tudo, e quem acha que ele não é ciência, que ele não explica direito, é porque está dentro da outra lógica. Mas eu acho que enquanto eu não construí esse argumento dentro de mim, eu sofri muito dentro da academia. Acho que é mais isso. Então, não tem nada novo para fazer. Tem mais para sustentar. Pelo menos para mim, é assim que cai. A palavra agora com as Séries, pode ser? É uma das autoras. Eu não sei. Mas eu vou falar porque a minha fala inicial também estava com a mão levantada. Eu vou depois. Vai para a Karen também. Eu não sei bem qual. A Karen é autora, né? Autora também, a Karen, sim, né? Sim. Então, Karen, me permita, assim, primeiramente, agradecê-las por esses textos que eu ainda não li, mas já senti tanto, que até a minha imagem já começou a entrar no lado espiritual da coisa. Estamos tão conectadas que eu estava tremendo assim de tarde. Na transcendência, a noética, né? Então, eu acho que o epistemicídio, né, além dele ter, sim, assassinado a cultura dos povos originários, o que foi uma perda imensa para a ciência, dito lógica positivista, de causa e efeito, porque eu acho que hoje grande parte do nosso sofrimento vem desse epistemicídio dos povos originários. E dentro do movimento da psicologia, eu não posso deixar de referendar que, além do Pai Moreno, que eu acho que ele trouxe, sim, a sinalização do ir além do corpo físico, mental e sensorial, ele trouxe o lado cósmico, a transcendência. E aí um dos únicos dos seus discípulos, dos pioneiros de seus discípulos, né? E que é meu mestre, meu inspirador
em todos os trabalhos que eu desenvolvo, especialmente dos últimos 20 anos, que é o nosso amado Pierre Weil. Então, ele já trouxe essa dimensão e ele foi simplesmente suicidado no nosso movimento como alguém que trazia algo que, porque eu não entendo, eu vou desprezar. Eu vou ligar a um plano de que não é ciência. Então, Karen, aquela outra que eu gostei, a Daniela, é muito bacana que vocês tragam isto para o século XXI, porque no século XX houve um mestre, um pioneiro rejeitado por esse mesmo movimento que hoje a gente se encontra. Então, teve o epistemicídio interno, sabe, nas nossas relações. E eu até, assim, na minha humildade de quem vem há 20 anos tentando diluir o ego, digo aqui não com ressentimento, mas com sentimento de que ainda falta inclusão. Aliás, esse é o tema lá do curso dos professores, que eu acho que aqui padece de inclusão. Eu mesma venho escrevendo e falando há muito tempo do ecopsicodrama. E vejam bem, não, eu acho que eu vou me estender demais. Eu prefiro deixar para o fim e não perder o impacto do resgate ao Pierre Weil. Depois eu falo da parte que me toca, já que eu estou diluindo o ego. Quer falar agora, Karen? Vamos lá. Cada uma foi dizendo, eu fui me lembrando de várias coisas, né? Primeiro, para resgatar um pouco, Andréa falou que os alunos lá no Congresso de Águas de Lindóia falavam que a gente conversava com os autores. Eu me lembro que essa fala foi a minha, no Congresso de Águas de Lindóia, que foi o meu primeiro congresso. E eu saí dizendo justamente isso. Gente, a gente conversa com as pessoas, os autores estão ali, a gente fala com eles existem, falam, e eles não estão lá no céu. Não, é que eu lembro de um dos meninos do Sul, viu, Karen? Mas é bom saber que Mas você eu saí falando isso. Ah, então, legal. Se eles estão ali. Enfim, comentar o que Georgia e a Delsa também colocaram no chat sobre a revista, e dizendo assim, o que eu escrevo é mais poético, não cabe na revista. E lá, no percurso de mandar o artigo e receber as críticas, né? Dos críticos que fizeram uma leitura para ser aprovado, disse que não aprovaria, que não caberia ali o nosso artigo, porque era muito poético. E aí, ao invés, principalmente para Michele, aí que deu gás para ela. Vamos botar a poesia, sim, na Revista Brasileira de Psicodrama. Vamos ajeitar o que eles querem. Aí, uma pessoa da correção, um crítico, colocou assim, eu acho que vocês precisam colocar tantos por cento de autores atuais, dos 5 anos para cá, tantos por cento de autores de psicodramatistas, a gente, é esse o critério para a gente entrar com poesia? Então, tá bom, vamos aceitar esse critério para entrar com a poesia na Revista Brasileira. E foi muito legal que a gente foi... Qual é a estratégia aí que precisa ser feita? Então, tá bom, a gente faz para entrar. E eu também faço as correções dos artigos, então me vi também do outro lado, sabe? Vamos tensionar, então foi muito especial, e quando foi aceito por outros, né, porque passam por outros, foi muito bonito de dizer assim, sim, tem poesia na pesquisa, tem poesia na Revista Brasileira de Psicodrama, sim, com todas as implicações, né? E acho que quando Daniela falou do texto dela, acho que o texto
de decolonialidade, assim, eu acho que fez, assim, quando você falou, Daniela, de dar argumento ao que a gente faz, eu acho que o seu texto faz isso brilhante, assim. Tá aqui, olha, o que a gente faz é importante, a gente acredita nisso, porque eu acho que o artigo de realidade suplementar é como se a gente estivesse sempre no gerúndio, porque a gente está criando lá na hora. A gente pega a fala de tom, a gente pega os nossos incômodos com a pandemia, a gente pega a Zerca, a gente pega outros autores para conversar, a gente pega os autores que são passáveis para a revista, a gente pega a poesia, pega a música e vai colocando tudo no gerúndio, fazendo. E eu acho que o seu artigo é brilhante porque está dizendo claramente, olha, o que a gente faz aqui é importante. Veja aqui, Daniela, explicando, tintim por tintim, os argumentos, como isso é importante, sabe? E a gente coloca até no próprio artigo uma fala de Zeca que eu adoro, assim. De onde eu tenho a oportunidade de colocar, eu coloco. Que é ela falando da importância da gente lidar com as nossas próprias birutices. E ela fala assim, eu adorei o termo que o tradutor não colocou loucura, doidice, não colocou birutice, que eu acho que tem outro significado peculiar. Loucura acho que está mais ligado à medicina, enfim. Mas birutice Birutice é mais parece carinhoso, que tem né, Karen? E tem uma coisa de travessura de criança, né? De que ela fala, a gente tem que lidar, diz assim, as pessoas têm medo do psicodrama, porque o psicodrama lida com as birutices, e a gente precisa lidar com as birutices, né? Para a gente criar, né? Então, acho que a frase de Zerca é como se fosse uma inspiração para a gente continuar. E a gente vai usando outros nomes, né, para fazer isso acontecer. Inclusive, Karen, entender que somos todos birutas. Pela ordem das mãozinhas, não sei se a Karen terminou, seria a Vanessa agora. Vanessa, com a palavra, então. Nossa, não sei nem por onde começar. Eu estou bem emocionada. Acho que eu já estava emocionada no encontro de professores de tarde. E essa roda está me deixando também. Estou doente, junta com a doença que eu estou, né? Toda congestionada, mas a emoção também. Então, está tudo junto aqui no meu nariz. Olha, acho que eu vou começar pelo que Karen estava falando em relação à poesia. Me fez lembrar, né, que a gente escreveu juntas o livro sobre luto, e o capítulo que Karen escreveu é um dos mais poéticos do livro, quando ela fala, né, sobre o acompanhamento do tema de ameaça de suicídio, de luto e de morte, e de ela colocar a morte do paciente no caminho adiante e a morte dela no caminho adiante junto, e eles caminham juntos durante a sessão, em realidade suplementar, né? Ela fala de forma poética, então ela ter falado de poesia aqui nesse artigo, né, me fez lembrar que tudo que ela faz na vida é trazendo essa resistência da poesia para a ciência, né? Esse foi um ponto, tá? Eu vou trazer 3 bem rapidinho. O segundo, de Pierre Weil. Quando vocês falaram de Pierre Weil, eu não tinha como eu deixar de me lembrar das vezes que eu o encontrei, né? Apesar de eu ser novinha, 43 anos. Só que o que acontece? Quem me aproximou dele não foi o psicodrama, foi o meu pai, que é engenheiro, porque Pierre Weil fazia muitos trabalhos para a Petrobras, né? E Petrobras, a engenharia, que é enlouquecedora, é enlouquecedora e cheia de birutices também, eles precisaram trazer Weil, que era tido como o quê? O holístico, não é? Só que era o holístico, mas não era um holístico organizacional. Bem aceito também,
porque também tem que ter estratégia, não é? Tem que ter estratégia. Então, ele era holístico, ele levava o espírito, a transcendência para quem estava ali na engenharia, né? Mas de uma maneira ali. E Mas aí, realmente, a psicologia... Desculpa, Vanessa, que eu citei o Pierre, mas essa época ele estava bem no mundo do capital, ele estava ligado ao Banco Rural, é outra etapa. Ele ainda não tinha tido o câncer, ele não tinha tido a maturidade. Aí ele chegou ao seu status de vida de rico e percebeu a transcendência depois da doença. Então, eu acho que assim, não foi só uma estratégia de atingir engenheiros, foi história de vida. Ah, claro, claro. Mas a história de vida dele está dentro da organizacional durante muito tempo, né? E eu dou graças, assim, não foi só Cibele ser minha tia que me elogia, né? Quando meu pai também me apresentava Pierre Weil nos eventos que ele me levava para participar de grupos, inclusive na Unipaz, né? Aquilo também me levava para a humanização das relações, das coisas. Ele falando de encontro, Roberto Crema também. Já dentro da psicologia, eu via aquele olhar bem preconceituoso. Ah, é transpessoal, é o holístico. É como se fosse uma coisa menos válida, né? Menos importante ou menos válida. Dentro da psicologia, pelo contrário, eu via algumas pessoas valorizando e outras não. E lá dentro dos espaços que eu estava participando, por mais empresariais que fossem, eram espaços empresariais preocupados com treinamento, desenvolvimento interpessoal, com trazer as relações, a saúde do trabalhador e saúde das relações para dentro da parte dura da empresa, né? Então, eu queria compartilhar que isso também me emocionou, né? Ter lembrado. E por mais, gente, eu conheço tanta gente, Séries, assim, pobre de dinheiro, e pobre de espírito. Claro, também, rico de dinheiro, mas pobre de espírito. Ou rico de dinheiro, mas muito humilde e simples, que isso tudo é também tão essa questão de estar na psicologia ou estar na engenharia, sabe? Ser rico ou ser pobre, ser simples ou ser, enfim. Ele podia até estar a serviço do capital, do neoliberalismo, do que fosse, mas os momentos que eu presenciei, ele estava sempre valorizando o encontro, e ele sabia que Moreno era o poeta do encontro, né? Inclusive, me surpreendeu quando meu pai, não foi nenhum psicólogo que me mostrou, meu pai me mostrou um livro, se não me engano, chamado Ponto de Encontro, de Roberto Crema. Quer dizer, você foi puxada dos dois lados, né, Vanessa? Não tinha jeito. Não tinha jeito. Mas vocês conhecem esse livro do Roberto Crema, desse tamanho, parece uma Bíblia, que tem uma borboleta na frente? Eu preciso apresentar esse livro a vocês. Eu vou roubar de meu pai e preciso apresentar a vocês. Ele traz toda uma história dos poetas do encontro e ele coloca Moreno lá numa posição bem importante sobre todos os pensadores, filósofos que falaram da importância do encontro. É um livro de Roberto Crema. E que Vanessa, eu posso só falar uma coisinha, complementando? É o seguinte, é Leila que está falando. Quem aqui estava no congresso lá no Hotel Laje de Pedra? Você estava, né, Marta? O dinossauro aqui estava. Quem estava? Onde? Qual hotel? Você estava, Alcione? Águas de São Pedro? Não, lá Laje no de Pedra, em Canela. no Rio Grande do Sul. Eu estava. Eu não consegui entender o que você falou, Leila. Quem estava onde? Então, no Hotel Laje de Pedra, no Congresso de Psicodrama, lá no Rio Grande do Sul. Não. Onde o Pierre, viu, Vanessa? Acho que você nem era nascida, né? Eu nasci em 80, eu não sei quando foi esse aí, Ele mas... estava com aquela roupa assim... Foi em 82,
Vanessa? Sabe? Dois aninhos. Você lembra, Marta? Ele parece que ele pairava naquelas Todo de montanhas. branco? Ele tinha um manto cor de vinho, né, Leila? E ele entrava, nunca me esqueço, entrou no auditório com aquele manto cor de vinho, parecia um monge, um bispo, um ser transcendente. E você estava, Se Delza? aproxima do budismo. Você lembra? Mas ele transcendia. Parecia que ele estava voando lá nos campos, assim. Aí, de repente, ele aparecia. E aí, no final do congresso, deu um pega para capar, que não se resolvia. Você lembra, Marta? Não se dava solução àquela situação. Eram dois bamba que estavam lá representando as questões que estavam dividindo. Ele chega, Vanessa, com aquela calma, porque ninguém conseguia resolver aquilo, estava complicado. Você lembra, Alcione? Ele chegou lá no final do congresso e ele pega, e com aquela mãozinha, aquele jeitinho, ele vai, e ajuda a resolução. E saímos todos assim, satisfeitos. Gente, para mim, isso é o que você está falando. Ele entrava e ajudava mesmo. Não importa em que nível de conflito. E ele estudou muito, todos esses povos que a gente estava falando e que a Daniela resgatou. Ele, inclusive, falava muito assim, ó, na hora do conflito, precisamos aterrar os pés primeiro, como os índios, né? Precisamos sentir. E eu queria compartilhar a última coisa. Em relação, quando eu penso em epistemicídio, eu penso em forças que constituem o ser humano e o universo. Forças sempre opressoras e flexíveis, forças positivas, negativas e neutras. E a prova disso é que, por exemplo, ontem, uma adolescentezinha de 16 anos. Está ruim. Eu disse muito mal, Vanessa. O som está ruim. Não estamos acompanhando o que você está dizendo, Vanessa. Vê se está ouvindo agora. Pode ter sido o mau contato do fone. Melhorou. Voltou? Melhorou. Voltou na hora. Então, é como eu tenho a impressão de que, por mais que a gente deseje sempre uma evolução da humanidade e que já nasçam evoluídos, mas que essas forças, elas constituem o universo, essas forças opostas, umas mais cristalizantes e outras mais libertárias, elas constituem o ser humano e constituem o universo, e é assim que ele consegue se manter. A prova disso é uma adolescente que eu comecei a fazer orientação vocacional ontem, de 16 anos. Ela chegou, como é que vão ser os testes? Aí eu dei um exemplo, no meio da conversa, da entrevista e tal. Eu dei um exemplo, por exemplo, ele não vai dizer que profissão você vai fazer, ele vai te perguntar sobre ações, atividades da profissão. Você prefere, por exemplo, estudar o medo das causas, as causas do medo de avião ou estudar os defeitos da turbina do avião? Vejam a resposta de um adolescente de 16 anos. Ela é jovem, ela podia ter um pensamento mais libertário, mais humanizado, como às vezes a gente espera dos jovens. Ela foi e me disse assim, óbvio que estudar as causas do defeito da turbina do avião. Por que estudar o medo do avião? Para quê? Se é só dar um remedinho, um calmante e pronto. Para que eu vou perder meu tempo estudando isso? Para mim, isso é um pensamento colonizado, entende? Assim, é um pensamento não libertário, não humanizado, não... Enfim, e sempre vão existir, e vamos estar nascendo de novo, e vamos estar sempre tendo que
reforçar a nossa esperança e resistência, mas que não vai acontecer, eu tenho essa visão, né? Não vai acontecer um tempo evoluído onde vão deixar de existir os epistemicídios, né? Os positivismos ou as crenças de que a causa e o efeito é a única solução para o problema, enfim. Acho que era isso que eu queria Vamos passar a compartilhar. palavra para a Renata, então? Alcione. Alcione. Não, Renata Alcione levantou queria. primeiro. Não, foi Não, Alcione, porque é Alcione já está com a mão. Alcione. É? Perdão, Você então, perdeu a Alcione, me Alcione, desculpa. estava antes da Vanessa. Perdão. Não, sem problemas. Um monte de gente para defender, Alcione. Não, sem problemas, até porque a gente vai viajando um pouco na conversa de todo mundo, até some um pouco. Mas eu queria... Até porque você também é decolonizadora, e aí chega a sua vez de resistir. Eu tô querendo comentar para a Daniela, né? Porque quando eu decidi que eu iria vir para essa atividade, eu fui dar uma olhada nos artigos, né? E aí o da Daniela, eu bati o olho assim, correndo, e não li com muita atenção, porque eu já cliquei, copiei e joguei na minha pastinha do doutorado, porque eu estou fazendo doutorado, né? Todo mundo sabe que eu fui para a escola assim, depois de velha, porque desde do golpe da Dilma, eu falei, eu preciso pegar alguma coisa para respirar, né? Aí eu voltei a estudar mais seriamente, não tão... Então, eu fui estudar. Mas eu queria comentar sobre esse estudo, porque eu sempre achei que Moreno tinha um quê de materialista histórico dialético, e não me conformava com a definição que ele era humanista e fenomenológico, ponto, né? Aí eu ficava procurando, falando, mas não é possível que esse homem, com tanta aquela história europeia dele, de trabalhar com isso, com aquilo outro, né? Depois acho que ele veio para os Estados Unidos, ficou cooptado ali, sei lá o quê, ficava com essas ideias borbulhantes no início. Depois conheci a Maria Alicia e achava ela bastante socialista, né? Com uma postura. E eu falei, não, daí tem alguma coisa a ver. Para essa educadora ter grudado nesse Moreno aí, tem alguma coisa a ver. E aquilo foi andando. E as bases dela, quando foi na década de 90, todo mundo sabe que ela escreveu um livro só para marcar o território epistemológico, só para marcar o território dos fundamentos filosóficos e teóricos da pedagogia psicodramática, porque estava em pleno neoliberalismo e tal, e ela não estava gostando da pedagogia psicodramática ser usada de forma tão indiscriminada naquilo que ela não achava que era psicodrama e tal. Marcou o território com aquele livrinho, e lá me chamou mais atenção, embora ela já tivesse comentado, a proximidade dela com Vygotsky. E aí, quando agora Deus deu bom tempo, eu fui estudar, e eu falei, eu vou atrás de Vygotsky, eu quero ir atrás de uma orientadora, e tinha uma professora aqui muito interessante, quando veio, ela já era formada em psicodrama numa das primeiras turmas na BPS. E aí fui fazer orientação com ela, tentamos o mestrado inteiro, enfiei o método socionômico, né? Enfiei os trabalhos de grupo na pesquisa e tal, mas tive que entrar dentro de um tema. Qual tema? Adoecimento do professor, né? Mas usei essa metodologia. E agora, no doutorado, eu vou colocar a socionomia, a proposta da socionomia como método de ciências sociais. E nesse caminho todo, contando esse caminho todo, porque aí as coisas, o olhar da gente já capta as coisas que estavam por ali e a gente não via, né? O livro do Fonseca, com os 12, 14 conceitos morenianos que são inspirados em Spinoza, a base toda da psicologia soviética, da teoria histórico-cultural, vem também, base filosófica em Spinoza e Marx. Aí vem esse livrinho verdinho que a FEBRAP aí nas gestões anteriores, né, conseguiu a tradução, embora tenha tirado a palavra política do título da capa, né, mas veio política, veio dialética, claramente tudo em socionomia dialética, né, e veio, junto com o que já tinha no livro Sociometria, vários conceitos, aonde Moreno claramente diz, aqui eu acompanho Marx, aqui eu não acompanho, aqui eu acompanho não sei o quê, aqui eu não acompanho. E aí eu comecei a
buscar questões mais profundas, até culminar com a semana passada, com a morte da filha dela, e com o trabalho silencioso educativo que foi feito pela mãe dela em Hudson, né? Então, juntando tudo isso com o texto da Daniela, então eu separei seu texto, Daniela, porque a minha questão é exatamente essa, sobre a gente fazer uma ciência humana ou ciências sociais com métodos, né? Moreno até teve que fazer isso, eu sempre brinco, né? Teve que mostrar matematicamente a sociometria dele, ele trouxe através das relações matemáticas as atrações e repulsões e indiferenças, né? Mas eu acho que a gente tem que buscar outras, né? Outras questões que estão submersas aí nessa tentativa de morte das origens, né? Como já foi com o Guerreiro Ramos, também com o Pierre Vai, que foi 100% no organizacional, primeiro no Rio de Janeiro, depois em Minas Gerais, depois trabalhou com a Helena Antipoff, a Júlia Mota já escreveu sobre isso, o primeiro livro do Pierre Vai, o primeiro livro de psicodrama em português é do Pierre Vai, e é sobre orientação profissional. Então, essas raízes que a gente começa a desenterrar, essas traduções que os termos não vêm exatamente, eu vi também matarem alguns livros do Vygotsky em tempos passados, e agora já estão recuperando as traduções diretamente do russo. Então, eu acho que, de vez em quando, a gente tem que ir nas conservas, ir lá nas origens, né? De vez em sempre, dar uma olhada nessas coisas que parece que a gente vai lascando a árvore, né? Tirando uns pedaços da árvore e fica vendo ela só por umas pontas de folha, né? E essa visão cósmica, o afeto, que é o que mais me interessa, a espiritualidade, tem todos nessas raízes. Eu não me conformava que a raiz filosófica de Moreno é Buber, um coleguinha dele da mesma idade, do mesmo lugar. E, para finalizar, quando eu estive no Congresso de Portugal, eu tive a felicidade de ter uma amiga que ainda mora ainda, do lado assim, de Viena, numa cidadezinha. E ela me convidou para ir na casa dela. Eu fui lá e falei para ela, eu quero conhecer Bad Roslau, né? Eu quero ir lá conhecer a casa de Moreno. E aí ela me contou toda a história daquela região, inclusive a cidade que ela mora, que era a cidade do primeiro prefeito que convidou Moreno para ser médico lá, e ele resolveu ir para Roslau. Uma cidade socialista, com uma indústria socialista de trabalhadores vinculados ao partido, ali na ponta ali da Áustria, que foi tomada depois, né, na Revolução Russa. A cidade de Viena é um clima impossível, foi a primeira capital do mundo a primeira capital do mundo ser socialista, e ficou por 3 anos socialistas, na época em que Moreno vivia lá. Então, eu fico pensando que é impossível esse clima, né, da dialética, das questões sociais, do ser humano como um ser que vem do real e que tem o imaginário e que tem todo o simbólico, essa junção dele na mais-valia, porque é isso que eu queria explicar hoje, né? Que dentro da a relação da mais-valia com a realidade suplementar, dentro da realidade suplementar, que é onde Maria Alice achou, o real, ele chega para nós a partir do intuitivo afetivo. Quando a gente retira, né? Maria Ângela perguntou real. Quando a gente retira, real para Moreno é grupo, única realidade factível. Grupo, a gente tira grupo, a gente tira corpo, a gente tira relação social, a gente reduz o real e as relações intuitivo, afetivo, fica desse tamanhozinho. Aí, na hora de entrar na química com o simbólico, ela some naquelas sínteses. E a nossa generalização fica empobrecida, né? Porque a nossa criatividade, nosso pensamento abstrato, ele também depende de substância concreta, ele também depende de conservas, né? Para a gente criar. Bom, é isso aí. Viajei na maionese, mas era o que eu queria falar. Só uma Então, coisinha agora... aqui. O primeiro livro de psicodrama publicado no Brasil, o prefácio do Pierre Vai, que é o Psicodrama e Psicoterapia de Grupo. Eu convivi muito com o Pierre, né? Mas deixo o Pierre para depois, que hoje não é o Pierre aqui, não. Foi uma grande... Então, eu acho que não é viagem de ninguém, são
contribuições riquíssimas que estão sendo trazidas, que estão fazendo justamente essa costura dos textos, e, na minha opinião, está sendo muito rica. Agora a palavra seria para a Renata, então. Deixa eu só brincar com a Graça. Mas que o Pierre roubou a cena, roubou. Que o Pierre fez o quê? Roubou a cena aqui, roubou. Roubou. Boa noite, gente. Eu conheço Boa muito noite. pouco de vários autores que vocês estão falando aí, porque eu sou bem mais jovem que você, Vanessa, e muito mais jovem que muita gente aqui, então eu estou aprendendo muito, estou anotando algumas coisas que eu quero me inteirar depois, mas o texto da Dani eu li bem, eu sou orientanda de mestrado com ela e também faço formação no nível 2 aqui em Franca, na Casa do Encontro, mas eu pude ler também hoje à tarde o artigo que eu acho que quem está aqui representando é a Karen, né? E eu queria falar que eu fiquei muito emocionada quando eu li o seu artigo, né, com outras pessoas, porque logo em uma das primeiras partes fala sobre o corpo encontro. E eu também vivi o psicodrama primeiro pelo meu corpo, para depois aprender a dar nome, que foi primeiro pela terapia bipessoal e depois de grupo, né? Então, acho que agora eu estou aprendendo a dar nome, no processo também de fazer o meu TCC para a FEBRAP, de fazer o mestrado e de aprender a escrever do meu jeito. E acho que aprender a escrever do meu jeito também é decolonizar, porque eu também fui colonizada, né? Desde o meu corpo até a minha história. Então, o artigo da Dani sempre me tocou muito e eu releio ele várias vezes para construir o meu projeto, mas tudo que vocês escreveram juntos, Karen, acho que me trouxe muito um senso de afetividade que eu tenho procurado, tanto na minha atuação, mas principalmente em uma coisa que vocês falam logo no resumo, que é nesse encontro entre política e clínica, porque eu acho que eu sempre penso muito no meu papel, para além da clínica, que é a minha atuação principal como psicodramatista, e eu tenho achado esses respiros, e eu acho que o artigo de vocês é um deles, assim, porque juntos no grupo, agora a gente teve como a gente constrói tudo no grupo, então as aulas que a gente dá para pessoas que estão em níveis anteriores aos nossos, a última aula que a gente construiu juntos foi sobre realidade suplementar. E eu acho que a gente conseguiu acessar juntos isso, e aí depois ler o seu artigo foi um grande presente mesmo, que eu quero carregar, muito provavelmente no meu mestrado, mas principalmente me apropriar do meu jeito de escrever a partir do meu corpo com esse encontro. Então, eu queria agradecer mesmo pela escrita de vocês, porque me deixou muito emocionada e está me dando, me fazendo retomar a minha própria afetividade. Obrigada. Ai, que linda, Que já eu ótimo, choro. Murilo levantou a mão. Ei, Daniela, você não contou Mas a que Daniela está de trazer mão um levantada exemplo antes de prático Murilo. de que o método... Se o Murilo quiser falar primeiro, tudo bem, pode E a Renata, falar. gente, Murilo, entra na ordem as mãozinhas. Renata foi a que acabou de falar, né? Acabou de falar. Renata já falou, aí acho que era eu. Agora é Daniela. Mas se o Murilo quiser Luiz. falar antes, mas se não, posso falar. Quer falar antes, Murilo? Pode ser porque talvez o que eu tenha para falar, você que já entende mais a parte de decolonialidade, possa ser que dê uma ajudada melhor, né? Gente, boa noite, meu nome é Murilo, né? Para quem não me conhece. Eu, particularmente, não li os textos por enquanto, tenho uma lista de textos, e principalmente sobre questão decolonial, não só em psicodrama, mas o próprio texto de decolonialidade, né? Psicologia comunitária latino-americana, mas enfim.
E aí vocês foram falando algumas coisas, eu fui resgatando algumas coisas que eu já ouvi falar sobre e fui falando aqui umas palavrinhas. E aí eu vou jogar aqui para ver se faz sentido ou se dá para a gente costurar com alguma coisa, né? Eu gosto muito da palavra bricolagem, né? Então, se der para bricolar, né, costurar, produzir, fabricar, a gente faz alguma coisa. Se não, a gente deixa para lá, né? Mas quando me vê os textos hoje, quando eu vim para cá, né, pensar com vocês, estar com vocês, me Vir vem para várias cá já é ótimo, né? vir para cá. O cá aqui é múltiplo. É, porque me veio assim, primeiro eu vou falar o quê? Aí me veio uma Cá frase inclui até Recife. e me veio muito aquela frase assim, ó, eu vim para confundir, eu não vim para me explicar, né? Porque eu fiz várias anotações aqui, e aí quando me vem a palavra colonial, essa relação colonial dentro do psicodrama, né? Dentro da minha experiência, primeiro como homem branco, LGBT do interior da Bahia, né? Dentro de uma escola pública, né? E a cobrança por salvar essas escolas, salvar esses adolescentes, né? Me vem muito a sensação do resultado. Então, eu estou ali para fazer resultados. E muitas das vezes eu me coloco, vejo o psicodrama também dentro desse lugar de querer dar resultados, que é que todo mundo aqui já falou, no lugar da neopositivista, né? De eu olho, faço um diagnóstico, intervenho e tem que ter um resultado no final, né? O que me causou vários transtornos no sentido de dificuldade de trabalhar, né? E aí, quando me vem decolonialidade no psicodrama, me vem muito o quanto o psicodrama, na minha percepção, novato, né? Sou bem novato no psicodrama, o quanto a gente se distanciou do próprio teatro, né? E da própria arte e de próprias questões do próprio psicodrama. E isso ficou muito nítido quando alguém diz o seguinte: queria publicar um artigo na revista de psicodrama, mas não vou porque o modelo que eu tenho não é um modelo aceitável. Para mim, isso aí já é uma colonização, né? É um tipo de dizer, olha, você só entra e só é aceito se for dentro desse formato. E a gente já sabe que formato é esse de escrita, né? Digo isso porque eu venho de uma universidade particular e a minha própria escrita, ela era e ainda continua sendo um pouco enrijecida dentro daquele modelozinho, né, de introdução, né? Que isso é colonizar, né? E quando a universidade, a própria revista, o próprio mundo não nos permite escrever cientificamente em outro modelo que não aquele padrãozinho, nós estamos sendo colonizados. E aí eu acho bastante interessante quando a gente para discutir, e eu gosto muito do conceito de resistência de Foucault, né? Que a resistência de Foucault não é bater de frente, não é também deixar de lado, não é deixar para lá, é encontrar vias laterais para entrar nesse lugar, que foi o que Karen fez com essa revista, né? Com a produção dela, né? Vai ter mais poesia. Como é que a gente faz para botar mais poesia? É nesses critérios? Então, para mim, isso é resistir, e eu acho que o psicodrama precisa entrar nesse lugar de resistência, né? De não abandonar a arte. E aí me veio muito também o texto de psicodrama e política, lá, né, de Merenguer, que na verdade o texto não foi dele, foi de um outro, que eu esqueci o nome dele, acho que é de Goiás, que ele fala de psicodrama alfandegário. Eu acho que pronto, o alfandegário, né? Que me vem essa noção de vários psicodramas. E quando eu penso em decolonialidade, eu penso em pluralidade, né? Então, é um lugar que cabe vários psicodramas. E aí eu penso também que nós, como os latino-americanos, nós como os brasileiros, né? Num país em que o povo originário está sendo exterminizado, né? Talvez a gente, enquanto psicodrama, enquanto estudo de psicodrama, a gente pudesse voltar a esses povos originários, esse modo de ser deles, e talvez trazer isso para dentro do psicodrama, né? Enquanto filosofia, enquanto prática, porque quando a gente vai para as questões indígenas, a gente sempre vê a grupalidade, a coletividade, o modo de ser coletivo, né? E me vem também muito a sensação da superação de psico ou sociodrama, né? Naquele livro verde, Moreno também já diz muito isso, né? Que ele só distinguiu o psico de sócio porque cobraram tanto a ele que ele disse, olha, é psico para isso e sócio só a nível de didático. Mas para a gente, parece que a gente não entendeu e leva isso ao pé da letra, né? Então, tem algumas vezes que a gente quer discutir, conversar, dialogar, e a gente às vezes esbarra simplesmente no certo, mas está falando sobre psico ou sociodrama, né? E eu acho bacana quando várias pessoas trouxeram aqui nessa superação do privado e particular, que eu acho bastante interessante nesse sentido. E aí, Vanessa, quando você fala de um adolescente de 16 anos, né, que a gente acredita que é um estágio de vida, que já para estar no pensamento libertário, eu vivo uma eterna angústia. Eu trabalho no Fundamental 2 e no ensino médio também agora, né, e eu vejo quanto os nossos alunos, eles não conseguem, né, pensar.
Eles não conseguem questionar. Às vezes eu fico frustrado, porque eu tento trazer uma abordagem mais lúdica, mais corpo, mas parece que não adianta, né? Então eu tenho adotado mais a estratégia de algo muito mais concreto. Então, se eu vou trabalhar temáticas, eu trago aquela coisinha bem do juntar quebra-cabeça, que é para ver se dali gera alguma coisa. Eu me sinto frustrado, mas eu também entendo que é o momento de eu ver. Piaget gostou dessa parte aí agora. Né? Começa com o concreto primeiro, para ver se vai para algum lugar, para ver se estimula, se cria, se percebe, se toca, porque se vai muito para o abstrato, não vai, né? E aí acaba indo muito na frustração minha, mas entendendo que é o processo da escola e da sociedade que quer padronizar, novamente, colonizar os nossos alunos, né? E eu fico preocupado como é que vai ser o futuro, o meu futuro idoso com eles adultos, né? Mas é um processo, né? Do sentido de... E eu gosto muito da esquizoanálise nesse sentido, né? Da caixa de ferramentas. Então, assim, para mim não importa se eu vou ter que pegar um quebra-cabeça para juntar esse com esse, desde que seja uma ferramenta que faça eles pensarem, né? E acho que a gente precisa retornar mesmo às palavras do pai, né? Eu acho que a colonização dentro do psicodrama fez com que essa parte mais filosófica, epistemológica, ficasse mais de lado, né? Como se não pudesse falar no Deus que Moreno traz enquanto teoria, enquanto filosofia, sendo que é a base para isso, porque né? Uma coisa é falar sobre esse pressuposto, a coisa é obrigar alguma coisa, né? Eu penso muito dessa maneira. E aí, para se encaminhar para o final, tem um livro chamado Os Espelhos Enterrados, que é de um mexicano, que ele conta a história, se não me engano, do México, né? A sociologia e como foi lá colonizado. E eu gosto muito que ele fala que lá os povos originários de lá, eles tinham uma cultura de quando alguém morria, enterrava os espelhos, né? Ou coisas muito parecidas com espelhos, porque eles acreditavam que isso conduziam ele para onde eles tinham que ser conduzidos. E aí ele vai provocar a gente de que nós precisamos, dentro desse processo de decolonialidade, desenterrar esses espelhos, porque atualmente nós só estamos com um espelho, e esse espelho reflete o eurocentrismo, né? Então a gente se olha, só que a gente não se vê mais, porque nós não somos eurocêntricos, nós somos latino-americanos. Então precisamos retornar, desenterrar esses espelhos para a gente poder se reconhecer em todos os povos, todas as culturas, que é típica nossa brasileira e latino-americana, né? E eu vou finalizar, de fato, com uma música que eu queria falar para você. Finalize mesmo, Murilo, porque o tempo está terminando, nosso, e tem mais pessoas para falar, e eu quero que os autores encerrem, tá bem? Pronto. Sem querer te podar, mas dando um cutuquinho. Tranquilo. Tem uma música que, desde quando vocês estão falando, está martelando em minha cabeça, que é de Francisco Elombre. Não vou cantar, que eu sou péssimo, mas eu vou falar rapidamente os versos, né? É assim: coração acorda, que chegou a hora do dia raiar. Coração acorda, que a tua batida faz o mundo andar. O pensamento do momento é entrar em movimento. Fique atento, não há tempo para arrependimento. Sentimento de lamento vira amadurecimento. Viva o conhecimento, sabe do empoderamento. Eu não aguento este ar que eu respiro. Mofo de ontem, vou cair no amanhã. Eu não aguento este ar que eu respiro. Mofo é tudo, tá na hora de acordar. A atitude instintiva, positiva é combativa. Viva a iniciativa de quem pensa coletivamente, ativa e efetiva, tempestiva e assertiva, destrutiva para quem tem medo da alternativa. Obrigado, gente. Obrigada, Nossa. Murilo. Agora, por ordem, seria a Daniela, mas eu não sei, Daniela, porque eu estou um pouquinho preocupada com o tempo, vou trazer para vocês, para decidirmos juntas. Eu tinha imaginado um tipo de trabalho que começou saindo uma coisa completamente diferente, porque todo mundo está trazendo coisas tão ricas que está sendo mais uma conversa coletiva. Então, se a Luísa falasse e deixasse para a Daniela e Karen encerrarem, porque nós temos pouco tempo, o que vocês acham, Daniela? Pode ser. Aí seria uma coisa mais, né, integradora. Dá tempo de respirar depois da fala de Murilo. Não é? E aí Luísa falaria. Pode ser, Luísa? Pode. Agora, é Luísa e Andréia, porque a Andréia está com a mão levantada também. Andréia, pois é.
Então tá, eu falo, eu não vou demorar, vou falar. Porque você está antes da Andréia, Luísa. Ah, tá. Não, o que eu vou falar é rápido e simples, assim, eu fiquei ouvindo tudo, acho bem bacana. Eu pensei muito em Guerreiro Ramos e também porque que ele nunca está no psicodrama, assim, efetivamente. Mas quando eu penso em colonial, epistemicídio, eu penso sempre em relação de poder de um sobre o outro. Então, é poder mesmo. É o poder de dizer que o outro não é, ou de dizer quem ele é, ou de dizer como ele tem que estudar, ou de dizer qual o saber que ele deve ter. Então, eu acho que a gente pensar nisso é uma coisa que é de poder, não é transcendência, é poder de um povo sobre outro povo, é um poder do branco sobre os não brancos. Não tem jeito, eu fico pensando sempre, eu fiquei aqui pensando, eu não consigo pensar de outra forma. Eu penso, é um poder de brancos sobre não brancos. Brancos que dizem como se deve ser, e brancos que se mostram que este é o modelo verdadeiro. E aí eu penso que de muitas formas, Moreno, e quando penso que não é teoricamente, não é o contraponto, quando a gente pensa num pensamento decolonial, não é que é contra, é que é. O psicodrama em suas origens, penso, uma proposta que difere, em muitos sentidos, do que é proposto nas ciências. E eu acho, e uma coisa que e quando eu fiquei falando aqui, eu me lembrei de uma coisa muito simples. Eu virei psicodramatista porque Moreno tirou o psicoterapeuta de um lugar acima e colocou ele como instrumento. Isto foi o meu primeiro motivo de ser psicodramatista. Ele diz, o diretor de psicodrama é um instrumento terapêutico, como é o ego auxiliar, como é a plateia, como é o grupo, como é... Então, ele estabelece um abaixamento de poder que eu acho bastante interessante. Achei lá, quando eu me voltei, apesar de eu não gostar inicialmente muito de Moreno, fui gostando ao longo dos anos. Mas no começo não gostava, não. Achava ele pretencioso. E hoje eu entendo que ele não era pretencioso. Então, assim, eu acho que a gente pensar nisso é uma relação de poder. E aí, dentro do movimento psicodramático, como é isso estabelecido? Que vozes são escutadas? Ou que vozes são mais escutadas? Que direção é mais dado e que caminho é mais legitimado dentro do movimento psicodramático, né? E aí eu acho que, nesse sentido, é também buscar um movimento de decolonial do movimento psicodramático. Olhar Guerreiro Ramos, olhar Paulo Amado, olhar psicodramatista que talvez tenha uma direção diferente, né? E uma forma de olhar diferente. Eu acho que é um pouco desconstruir. E quando pensa assim, a serviço de quem estamos, eu acho que a gente precisa entender a serviço de que poder estamos, que trabalhamos a serviço de que poderes. Acho que os artigos me fizeram pensar essas coisas todas, assim, né, diante de tudo, né? Eu estudo um pouco de Fanon, então eu estou sempre brigando com os brancos um pouco, me desculpem, mas porque eu leio Condenados da Terra e tenho que parar porque eu entro numa guerra total. Mas eu penso isso, que a gente precisa pensar na relação de poder que a gente estabelece na nossa prática, a relação de poder que a gente estabelece teoricamente, e a relação de poder que a gente estabelece nas nossas relações como psicodramatistas no Brasil. Acho que eu fiquei pensando sempre isso. Ô, Marta, eu posso falar uma coisinha rápida? O grupo é soberano, querida. Então, o grupo eu posso falar? Eu só queria dar os parabéns. Eu sou humildemente um instrumento também, como diria a Luísa. Longe Vocês me de mim permitem querer... eu falar uma coisinha?
Eu queria, bom, primeira coisa, eu queria dar os parabéns para as autoras, né? Embora eu não tenha lido os artigos, eu quero afirmar para vocês que, efetivamente, eu saí daqui com muita vontade de ler os artigos, né? Então, essa é uma das consequências da roda de conversa, né? Então, eu quero dar os parabéns, porque, pelo jeito, os artigos são muito bons, mas eu acho que o mais importante para mim é que essa discussão toda me trouxe como uma mulher branca, já idosa pela definição da idade, etc. e tal, me trouxe uma reflexão, porque quando eu brinquei com o título que eu falei, mas que palavra é essa? Eu não sabia efetivamente o que era femicídio, mas, assim, me trouxe uma reflexão sobre o meu nível de colonialidade, né? Que você toca a sua vida, você trabalha, eu sou uma pessoa que trabalha há trocentos anos, tenho trocentos papéis, etc. e tal. Não me considero uma pessoa tão fora da casinha, nem fora do contexto, mas eu sou eminentemente clínica, mas saio daqui com uma reflexão do quanto eu preciso refletir nesse nível de colonialidade que eu carrego, nesse meu papel de psicoterapeuta, de psicodramatista, diante dos meus clientes, na minha prática, na minha vida, né? Então, isso eu acho que é grandioso. Eu amo Moreno, também sou psicodramatista, porque eu acho que não, por 1 milhão de motivos, mas porque eu não seria... de outra forma, eu sempre fui uma pessoa espontânea, quer dizer, eu sempre validei a minha forma de ser, aos trancos e barrancos. Adeus, meu amor, eram 3 palavras. Tá bom, já estou indo. Então, eu só queria dizer que agradecer a vocês por essa oportunidade. Pronto. Muito bem, obrigada. Eu vou praticar o meu decolonialismo, que é típico, atropelando a presidenta. Eu acho que, para existir o colonizado, tem que haver uma boa dose de subalternizado. E isso eu não me reconheço. E sobre os povos ancestrais, eu lembro que, na década de 90, eu dirigi um grupo de profissionais da Folha de São Paulo, num hotel ali na Raposo Tavares, e lá eu fiz a roda e falei, vamos todos ser índios, e bate o pé, e como aquecimento, e por aí foi. E aí alguém que representava a FEBRAP, FOB, gestor e mais não sei o quê, andou falando que eu não fazia psicodrama. Séries, querida, tu me desculpa, mas eu vou ter que te cortar, nós estamos quase terminando, Séries, desculpa. Obrigada, Marta. Desculpa, nós estamos quase terminando o tempo. A Andréia sabe o meu estilo, então, mas eu tinha que falar do meu decolonialismo. Tá bem, agradeço, mas eu quero que a Dani... Olha, a Andréia tem que falar rapidamente para a Daniela e a Karen fazerem o nosso encerramento hoje. Então, vamos lá. Eu teria várias coisas, pensei em muitas coisas, anotei muitas coisas, mas... Então, eu vou compartilhar da minha pessoa que mais me tocou neste momento, da minha história de vida, que foi... Eu entrei no balé clássico aos 6 anos de idade, me formei professora de balé aos 15, comecei a trabalhar como professora de balé clássico, trabalhei por 19 anos, já formada na psicologia, encontrei o psicodrama e entendi que o que eu queria fazer com as minhas alunas de balé era o oposto do que tinham feito comigo, porque a arte me travava, o balé clássico me podava, perfeição, perfeição, perfeição. Você não faz, você não é, você tem que ser magra, tem que ser isso, tem que ser aquilo. E o psicodrama me deu a abertura para eu fazer o que eu já fazia, porque quando me convidaram para o psicodrama, me disseram, Andréa, você já faz, né? E eu já fazia atividades com as alunas no final, relaxamento, pensar a vida, montar uma coreografia e pensar
e uma das coreografias, agora me lembrei, era do colégio interno, uma madre superior, algumas vezes eu dancei como madre, e a noviça que era rebelde, que se rebelava. Em contrapartida, já termino, Marta. Em contrapartida, eu tenho uma família, eu tive uma família de educadoras, né, que me colocaram na psicoterapia aos 6 anos, que me deram terapia a vida inteira, né, e depois eu continuei fazendo, que eu descobri que o psicodrama estava na minha vida desde os 7, na Igreja Matriz de São Bernardo, com o Padre Carlitos. Então, e que minha avó não queria que chamasse de senhora, porque senhora é coisa de velho, e minha avó considerava que a gente era de igual para igual, então eu podia brigar com a minha avó, eu podia brigar com meu pai. Quantas vezes eu briguei com meu pai, porque eu pensava diferente, e a gente continuava se amando. Eu briguei com a minha mãe, brigo até hoje. Quem conhece sabe que eu brigo até hoje com ela. Já está atrapalhadinha das ideias, mas... Né? Então, assim, é interessante, né? Porque vocês começaram a falar da arte não poder entrar na revista. Tem que entrar! E a arte é o que liberta? Não! Às vezes a arte é burra também, né? Então, eu acho que, assim, essa mistura. Então, um pouco eu sou essa pessoa que às vezes fala muito, às vezes não fala nada, gosto do criativo, gosto do... E Marta, tem um desenho que a Georgia fez enquanto a gente conversava Eu vi, aqui. está ali do lado. Já está do lado? Está lá no chat. Já saiu Eu no postei chat. lá Está no chat. Agora, eu acho que faço seria questão legal. de dar a palavra para a Daniela agora. Vamos. Vocês vão me desculpar, mas é que nós temos que exatamente as autoras, a Daniela e a Karen, precisam falar, gente. Acho que foi riquíssimo o que todo mundo trouxe, motivadíssimos pelo que elas disseram, escreveram, quer dizer. E agora nós vamos ouvir as palavras delas, tá bom? Você ficou muda. Tá muda, Daniela, tá muda. Desculpa, Agora. pronto. Acho que o que meu coração está palpitando aqui, ouvindo todo mundo, acho que é justamente esse poder fazer, isso que a Luísa trouxe, né? Trata-se disso, poder fazer. Eu acho que esse artigo, antes de tudo, é para que eu possa fazer. Isso também que a Karen disse, né? Poder fazer poesia, poder pesquisar com o outro e não sobre o outro, poder co-construir conhecimento. Então, encontrar o arcabouço decolonial, e quando a gente traz assim, que nesse arcabouço a gente pratica a desobediência epistêmica, antropologia por demanda, o corazonar, o sente-pensar, é justamente poder trazer tudo isso para a ciência, né? Para poder fazer, porque é uma luta. Eu vou com a minha orientanda de mestrado, defender a primeira dissertação em que o decolonialidade foi assumida. E eu estou justo nesse momento, assim, de abrir esses espaços, né? Porque na qualificação foi muita luta, e agora nós vamos para uma etapa de pesquisa que vai acontecer no domingo, que ela é muito inventiva, mas confesso para vocês que eu estou até doente aqui, de tanta tensão para poder realizar, porque nessa perspectiva, o pesquisador não dá a última palavra. Ela foi a campo, ela trabalhou com as pessoas, ela construiu uma narrativa que vai ser devolvida para a população enquanto acontece teatro espontâneo na comunidade. A partir disso, o que ressoa nas pessoas? E aí eles contam outras histórias, outras dramatizações, e a partir daí nós vamos co-construir um muro dentro dessa comunidade, que é uma comunidade rural, ribeirinha, em que eles vão falar desse pertencimento ao território, né? O que é ser um membro desse bairro aí que chama Chora Neném, e vamos utilizar o psicodrama em todo o processo, e utilizando paisagem sonora. O pesquisador fala de si, foi outra crítica que a gente teve também na qualificação, mas por que esse pesquisador fala tanto de si? Porque este
tipo de pesquisa, a validação dela tem a ver com a quantidade de deslocamentos que ela produziu, tanto no pesquisador quanto no pesquisado, porque o foco não é da última palavra em termos de eu sei, eu tenho o poder da fala e eu sei como cientista o que é a verdade, mas o que nós coproduzimos, cocriamos juntos e que fez todo mundo se transformar. Eu fico muito encantada com isso, porque para mim é isso que é o psicodrama. É coproduzir, co-construir, co-criar, não na direção do terapeuta ou do cientista, mas na direção daquilo que foi possível no entre, né, no coletivo, no conjunto. Mas são coisas que a gente precisa lutar para poder existir ainda, né? Então, eu estou justo nesse momento, assim, bastante apreensiva e, ao mesmo tempo, motivada e, ao mesmo tempo, atolada com essa criação, porque cada passo que a gente dá e que a gente abre um caminho, abre espaço para outros poderem vir, para uma pesquisa mais poética poder acontecer, né? Pelo menos no nosso meio, no nosso espaço. Então, não é na questão da revista da FEBRAP, é no meio científico. Mas eu vejo que a gente está conseguindo abrir muito espaço e penso que cada vez mais nós vamos poder fazer trabalhos com esses outras, em que a gente resgata essas outras formas de conhecer, que não só aquela do conhecimento cartesiano científico. Então, acho que o que eu quero falar para vocês é que eu estou nessa batalha, né? Que o caminho está aí, está acontecendo. Então, me alegra muito também ver o trabalho da Karen, fiquei muito entusiasmada, essa conversa, essa receptividade aqui, né? Então, agradeço muito o carinho, Marta, e a possibilidade da gente dialogar. Me sinto, assim, fortalecida. Queria agradecer. Karen, quer Eu me falar, sinto também Karen? fortalecida, assim, acho que o texto, o artigo de Daniela, fortalece o nosso, assim, né, com Michele, com Marcos e com Maria Cristina. Foi um texto que se desdobrou das inquietações da gente nesse lidar. E falando sobre a revista, não é pessoalizando, não é dizendo uma crítica, mas uma crítica a essa colonialidade que temos em nós, seja no movimento psicodramático, seja no nosso fazer da clínica, seja no que a gente concebe como científico, né? Tá dentro da gente, assim, nos atravessa e como é importante a gente desconstruir, e é tensionando com outras formas de existir, outras formas de escrever, outras formas de pensar, né? Nesse encontro, porque é né? Uma pesquisa com, não é uma pesquisa sobre, como Vanessa colocou, é uma pesquisa com, é sempre o com. Tá junto nessa realidade suplementar, e como próprio... Eu sou uma criatura só aqui, mas o quarteto também teve a ajuda dos avaliadores da revista, porque aí a gente foi... Vamos puxar e vamos colocar outras coisas e vamos desdobrar, e aparece fala de tom que no meio, aparece a nossa inquietação numa live da Profinte, e aparece junto como a própria escrita do artigo foi múltipla, que não foi só a 8 mãos, foi esses encontros, essas afetações, seja com a música ou com situações em redes sociais, seja a pandemia que estava nos atravessando muito mais fortemente lá no início, como tudo isso está junto, e a força de colocar essas outras formas de escrever e de registrar, que são importantes também, né? Então, que outras revistas também poderia esbarrar na nossa forma de escrever, mas insistir que no de psicodrama tivesse um caráter mais poético foi importante, assim, importante para a gente, assim. Importante para mim, importante para a Michele, para a Cris, que somos psicodramatistas mesmo, como é importante a gente estar demarcando que a gente também tem lugar, né, aqui dentro do movimento. Eu fico aqui pensando o seguinte, Karen, primeiro livro do Moreno é de poesia, né? Sim.
E aí a gente, como, gente? Como? Não, não vamos farrado, não, não. Mas isso foi uma pessoa nesse meio que a gente sabe que é atravessado também por essas formas. E aí, como a gente também não tolher a nossa própria poesia, né? Para encaixar no modelo de ciência, né? Também isso. E como a gente também não fazer isso com os alunos, né? Quando não castrar a poesia dos demais que vêm depois. E, por último, queria fechar com as frases. A gente vai finalizando o artigo e escreve assim: navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso e viver é preciso. Imaginar é preciso. Que a poesia e a birutice da vida nos arrastem até o mar. E obrigada pela essa partilha tão rica aqui com vocês hoje. Quer falar alguma coisa, Daniela, por favor? Levantou a Agradecer mãozinha? esse encontro. Não, eu bati palma. Bate palma, só agradecer esse momento, essa troca, e que a gente possa trazer mais poesia. Eu quero Agradecer a agradecer. Marta, a Leila, que mesmo doente está aí. Eu quero agradecer muito a vocês todos. O prazer de estar aqui foi imenso. O grupo construiu e dirigiu, né? Criando toda essa rede de diálogo. Acho que é exatamente isso que nós precisamos, não é? É essa fertilização que o grupo traz, que é tão importante. Agradeço profundamente a confiança de terem a Leila e a Andréia, de terem entregue a mim essa tarefa de hoje. Obrigado pela colaboração de todos. Eu saio. Olha só que linda a imagem, a arte linda da. E não senti, Jorge, que foi bagunçada a direção, porque a direção foi uma direção de todos nós juntos, criando e co-criando. E agradeço muito a presença de todos e a colaboração de todos. Uma boa noite, um abraço bem descolonizado, com muita realidade suplementar, muita imaginação. Conservado e criativo ao mesmo Isso, tempo. muita imaginação, muita criatividade. Uma boa noite a todos. Boa noite. noite, Obrigada, Marta. Marta.